Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo vai usar dinheiro do povo para ressarcir roubo no INSS. E escândalo evidencia fracasso do governo Lula. E pesquisa mostra que quase 60% das pessoas veem o governo como ruim ou péssimo. PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre do ano, mas Banco Central pede pela desaceleração da economia para frear a inflação. MC Pose do Rodo declara ligação com o Comando Vermelho. E ainda, juíza envolvida no processo da morte de Maradona participa de documentário e a ação é anulada na Argentina. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou nesta sexta-feira que o governo Lula vai usar o dinheiro do povo brasileiro para ressarcir os aposentados e pensionistas que foram vítimas do roubo bilionário no INSS. De acordo com Jorge Messias, o governo seguirá cobrando as entidades na justiça, mas não vai condicionar o ressarcimento das vítimas à conclusão desse processo. Segundo ele, a determinação do governo do presidente Lula é que todas as entidades fraudadoras paguem pelos crimes e paguem também pelo dano patrimonial. Jorge disse que o governo vai usar os recursos da União para seguir com o reembolso ao povo brasileiro e que a gestão será ressarcida a partir da venda dos bens bloqueados das entidades. Mas ainda não está claro de onde virá o dinheiro. É possível que o governo precise aprovar um crédito extraordinário no Congresso. Isso porque, mesmo que a Justiça já tenha bloqueado mais de R$1 bilhão em bens e contas bancárias dos suspeitos e das entidades, esse dinheiro ainda não está disponível. Os valores só poderão ser usados para ressarcir o governo e os beneficiários prejudicados ao fim do processo judicial, se houver condenação definitiva. Em meio a esse escândalo nas aposentadorias, a pesquisa Atlas mostrou hoje que o governo Lula atingiu o maior patamar de rejeição desde fevereiro. Quase 60% dos brasileiros veem o governo como ruim ou péssimo. Ao mesmo tempo, a pesquisa questionou os entrevistados sobre Jair Bolsonaro e o ex-presidente é aprovado por quase 50% dos brasileiros. A Atlas recebeu quase 4.400 respostas a partir de um questionário aplicado pela internet. Os dados foram coletados entre os dias 19 e 23 de maio. O governo federal publicou hoje o decreto que bloqueia mais de 30 bilhões de reais do orçamento deste ano. De acordo com o texto, o corte atinge 7 bilhões das emendas de bancada e outros 24 bilhões de reais em despesas dos ministérios. Os cortes anunciados foram feitos para o governo conseguir fechar o ano cumprindo a meta fiscal. Mas os gastos desenfreados do presidente Lula forçou a equipe econômica a tomar medidas que não agradaram o mercado financeiro, tampouco o povo brasileiro. Ao mesmo tempo que anunciou o corte no orçamento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elevou o imposto sobre operação financeira, o IOF. O governo petista argumentou que precisava arrecadar 20 bilhões de reais e tem dito que será necessário um corte maior no orçamento se essa proposta do IOF não for aprovada. Expliquei também as consequências disso em caso de não aceitação da medida, né? O que acarretaria em termos de contingenciamento adicional. Então, nós ficaremos num patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. Os dois presidentes manifestaram uma preocupação muito grande com a recepção pelas casas da medida, né, de vários partidos políticos, manifestaram uma preocupação com a manutenção da medida, né, e ao final falaram que iam ter uma reunião amanhã para explicar para informar o que eu expliquei a eles hoje sobre as consequências do que o Congresso vai fazer. O texto apresentado pelo governo nesta sexta-feira indica um corte linear de 24% nas despesas discricionárias. Além disso, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, também sofrerá redução proporcional, de cerca de 15% do orçamento total previsto. Algumas áreas estratégicas ficarão de fora do corte linear, como é o caso do Ministério da Educação, que teve seu orçamento integralmente preservado.
Já o Ministério da Saúde sofreu um corte de quase 6 bilhões de reais. O Banco Central mostrou nesta sexta-feira que as contas do setor público apresentaram um superávit de pouco mais de 14 bilhões de reais no mês passado. De acordo com o Tesouro Nacional, o resultado foi influenciado pelo aumento na arrecadação, ou seja, pelo aumento dos impostos. Por outro lado, a dívida do setor público registrou uma alta de 0,3 ponto percentual, atingindo 76% do produto interno bruto do país. Isso equivale a 9 trilhões de reais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou hoje que o produto interno bruto do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre do ano. A alta foi puxada pela agropecuária, que avançou mais de 12%. O resultado divulgado nesta sexta-feira mostra uma aceleração significativa, mas ficou abaixo das projeções do mercado financeiro. Segundo o IBGE, o crescimento de 1,4% no PIB brasileiro se deu por conta da agropecuária, que avançou 12%. O setor de serviços também avançou, mas pouca coisa. A variação positiva foi de 0,3%. Em valores correntes, a economia brasileira acumulou 3 trilhões de reais entre janeiro e março. O setor agropecuário costuma pesar no PIB no começo do ano por causa da soja, que tem colheita entre janeiro e maio. De acordo com Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do IBGE, os fenômenos climáticos também contribuíram, além da recuperação da queda do setor no fim do ano passado. O setor cresceu 10,2% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente por causa do bom desempenho de alguns produtos da lavoura, como a soja, que avançou 13,3%, o milho, com 11,8% e o arroz, com avanço de mais de 12%. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda informou nesta sexta-feira também que, mesmo com o resultado levemente abaixo do esperado para o crescimento no primeiro trimestre, segue projetando alta de 2,4% para o PIB de 2025. Segundo o governo, a manutenção da projeção de expansão da economia neste ano considera a resiliência que vem sendo observada tanto no mercado de trabalho como de crédito. Por outro lado, o mercado espera que a economia desacelere no país. O Banco Central tem dito constantemente que uma desaceleração da economia brasileira é necessária para controlar a inflação. Por isso, tem aumentado a taxa básica de juros, que atualmente está em 14,75% ao ano. A Polícia Federal voltou às ruas nesta sexta-feira em uma operação sobre a venda de sentenças judiciais e vazamento de informações sigilosas. O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira, foi um dos alvos. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. A ação faz parte da operação da Polícia Federal, que já identificou suposta venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça. Segundo a PF, os alvos desta sexta teriam tido acesso antecipado a detalhes de operações policiais, comprometendo a eficácia das medidas judiciais que seriam implementadas. Ainda de acordo com o material divulgado, a operação desta sexta também busca mais informações sobre eventuais privilégios ilegais concedidos a um dos investigados atualmente preso, no âmbito da mesma investigação. Outro alvo seria um advogado de Brasília, que, de acordo com as investigações, estaria vazando informações sigilosas sobre investigações para os alvos. Esta é a 9ª fase da operação. Na última quarta-feira, a operação prendeu 5 suspeitos de integrarem um grupo de espionagem e homicídios por encomenda. Com esse grupo, a PF encontrou tabelas que definiam preços para o monitoramento de autoridades como deputados, senadores, ministros e magistrados. A Polícia Federal marcou para a próxima quinta-feira o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro para falar sobre a atuação do filho dele, Eduardo Bolsonaro, contra as autoridades brasileiras. Eduardo Bolsonaro é suspeito de crimes como coação e obstrução das investigações. Ele se licenciou do cargo de deputado para morar nos Estados Unidos e lutar pela liberdade de expressão no Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou hoje em depoimento ao Supremo Tribunal Federal que nunca teve conhecimento de qualquer intenção golpista do então presidente Jair Bolsonaro após as eleições de 2022. Segundo Tarcísio, Bolsonaro jamais tocou nesse assunto ou mencionou qualquer tipo de ruptura. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouviu nesta sexta-feira as testemunhas indicadas exclusivamente pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro do ex-presidente, disse que nunca teve conhecimento de qualquer intenção golpista após as eleições de 2022. Segundo ele, esse assunto nunca apareceu na pauta e Bolsonaro jamais tocou nesse tema. Ele afirmou também que após a vitória de Lula, o então presidente Jair Bolsonaro estava triste e resignado. O senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também foi ouvido e disse que coordenou a transição de governo a pedido de Bolsonaro e negou que o ex-presidente teria tentado impedir a posse de Lula. Segundo ele, foi tudo dentro da normalidade e o ex-presidente Bolsonaro nunca colocou obstáculos. Jair Bolsonaro e membros do governo dele foram denunciados por golpe de Estado e organização criminosa. De acordo com a PGR, a organização tentou impedir que o resultado das eleições de 2022 fosse cumprido. O zoológico de Brasília está fechado temporariamente depois de detectar casos suspeitos de gripe aviária. Um pato e um pombo morreram no local. O Zoológico de Brasília fechou ao público temporariamente após a detecção de 2 casos suspeitos de aves que morreram de gripe aviária. As informações são da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, que não detalhou quando o parque será reaberto. Um pombo e um pato morreram no zoológico, 2 semanas após o Brasil detectar o primeiro surto da doença em uma fazenda comercial no sul do país. Os casos suspeitos são em aves de vida livre, ou seja, que não fazem parte do plantel do zoológico. Funcionários coletaram amostras para análise em um laboratório do Ministério da Agricultura. A entidade acrescentou que o risco de infecção humana é considerado baixo e não há risco à saúde no consumo de frango e ovos, devidamente inspecionados. O Brasil, o maior exportador mundial de carne de frango, suspendeu os embarques para 24 países após registrar um surto de gripe aviária em uma fazenda no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 16 de maio. A fabricante chinesa de veículos elétricos BYD enfrenta um processo por suposto trabalho escravo e tráfico de pessoas. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia. O Ministério Público do Trabalho da Bahia apresentou uma ação contra a fabricante chinesa de veículos elétricos BYD e 2 empresas terceirizadas por suposto trabalho escravo e tráfico de pessoas. A ação judicial se refere a 220 trabalhadores chineses que foram encontrados em condições análogas à escravidão em dezembro passado, durante a obra de construção da planta industrial da BYD no município de Camaçari, na Bahia. A montadora Build Your Dreams está construindo no local sua maior fábrica de veículos elétricos fora da Ásia. O MPT baiano pede 257 milhões de reais por danos morais coletivos, além de pagamentos individuais para cada trabalhador. O órgão afirma que, após uma denúncia anônima, agentes encontraram os trabalhadores amontoados em alojamentos, sem as mínimas condições de conforto e higiene. Os trabalhadores tinham contratos de trabalho com cláusulas ilegais. Seus passaportes foram retidos e eles eram vigiados por guardas armados. Havia apenas um banheiro para 31 pessoas. As jornadas de trabalho eram exaustivas e sem descanso semanal. Parte do salário dos trabalhadores era retido. A ação civil foi apresentada após a recusa das empresas em assinar um termo de ajustamento de conduta proposto pelas autoridades brasileiras. A Ucrânia aceitou negociar com a Rússia uma trégua na guerra na próxima segunda-feira. O chefe da administração presidencial ucraniana, Andriy Yermak, afirmou que a Ucrânia está disposta a negociar com a Rússia, mas quer uma discussão construtiva. Também destacou que é importante que a Rússia entregue à Ucrânia, antes da reunião prevista para a próxima segunda-feira, o memorando que está preparando, onde expõe as suas condições para chegar a um acordo de paz duradouro. O Kremlin havia dito que aguardava a resposta do governo da Ucrânia sobre sua proposta para uma segunda rodada de negociações diretas em Istambul na segunda, onde pretende apresentar suas condições para um acordo de paz. A Ucrânia enfatizou na quarta-feira que desejava conhecer antecipadamente o conteúdo do memorando russo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou uma nova manobra da Rússia, que acusou de fazer todo o possível para tornar as negociações sem sentido. Delegações da Rússia e da Ucrânia se reuniram em 16 de maio em Istambul, o que representou as primeiras negociações de paz diretas entre Kiev e Moscou desde os primeiros meses da guerra, iniciada em fevereiro de 2022,
com um ataque russo em larga escala contra o país vizinho. A Turquia propôs hoje sediar essa conversa entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos na próxima segunda-feira. A Rússia afirmou que vai enviar uma delegação para Istambul. A Turquia propôs nesta sexta-feira sediar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos para mediar as difíceis negociações que buscam encerrar mais de 3 anos de guerra. Bundan sonraki belki aşamada bir liderler toplantısının gerçekleşmesi özellikle No próximo estágio, uma reunião de líderes seria muito boa para alcançar um cessar-fogo longo, eu acho. Acreditamos que é possível coroar a primeira e a segunda negociação em Istambul com uma reunião entre Trump, Putin e Zelensky sob a liderança de Erdogan. Bu 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da birincisi, ikincisi yapılan görüşmelerin aslında taşlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz açıkçası. Mas o Kremlin rejeitou o convite enquanto aguardava resultados. A Rússia afirmou que vai enviar uma delegação a Istambul pronta para negociar uma nova rodada de diálogo com a Ucrânia na segunda-feira, mas Kiev ainda não confirmou sua participação. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan manteve uma postura neutra durante o conflito e mantém boas relações tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. A invasão russa, que começou em fevereiro de 2022, é o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e já deixou dezenas ou até centenas de milhares de mortos. Durante a campanha, Trump prometeu encerrar o conflito em até 24 horas após seu retorno à Casa Branca, mas expressa crescente frustração com a Rússia. Na semana passada, ele chamou Putin de louco e alertou que ele está brincando com fogo. O governo americano anunciou que Israel aceitou uma proposta de cessar-fogo na guerra da faixa de Gaza. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karen Leavitt, apresentou novidades sobre as negociações em curso com Israel e o movimento palestino Hamas. Posso confirmar que o enviado especial Witkoff e o presidente apresentaram uma proposta de cessar-fogo ao Hamas, com o suporte e o apoio de Israel. Israel aprovou a proposta antes de ela ser enviada ao Hamas. Também posso confirmar que essas discussões continuam e esperamos que o cessar-fogo em Gaza ocorra para que possamos devolver todos os reféns para casa. E essa tem sido uma prioridade deste governo desde o início. Não farei mais comentários, pois estamos no meio disso agora. A porta-voz não quis confirmar as informações publicadas em veículos de comunicação sauditas e israelenses, segundo as quais as duas partes teriam chegado a um acordo de cessar-fogo de 60 dias e que Trump estaria prestes a fazer um anúncio a respeito. Enquanto isso, no território palestino, pelo menos 44 pessoas morreram em ataques israelenses. À meia-noite, enquanto pegávamos no sono, então fomos atingidos por um foguete de um jato F-16. Fiquei ferido no pé, não consigo mexer. Meu irmão teve que ser engessado, meu primo teve que colocar implantes metálicos, e minha outra prima também, a única sobrevivente entre 8 filhos, teve que colocar implantes metálicos nas 2 pernas. O exército israelense intensificou sua ofensiva nas últimas semanas, com o objetivo declarado de conquistar a faixa de Gaza, destruir o Hamas e libertar os últimos reféns capturados durante o sangrento ataque do grupo islamista no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. No fatídico dia, 1.218 pessoas foram assassinadas em território israelense. Os milicianos também sequestraram 251, das quais 57 continuam em Gaza, mas 34 foram declaradas mortas, segundo autoridades israelenses. Dados do Ministério da Saúde do território indicam que mais de 54.200 palestinos foram mortos na guerra. Uma liderança do Hamas afirmou que o grupo não vê com bons olhos essa proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos. De acordo com essa fonte, o documento não atende às demandas do povo palestino. A proposta americana para uma trégua em Gaza, que segundo Washington foi aprovada por Israel, não atende às demandas do nosso povo. Foi o que afirmou Hassan Naim, um dos líderes do Hamas. O porta-voz disse que o documento significa essencialmente a perpetuação da ocupação, a continuação dos assassinatos e a fome extrema, inclusive durante o período de trégua temporário, acrescentando que, em particular, não trata do fim da guerra e da fome extrema. O funcionário, no entanto, declarou que a direção do movimento palestino examina com grande senso de responsabilidade e patriotismo a resposta a dar para a proposta. Em território israelense, sirenes aéreas foram acionadas no centro do país e explosões foram ouvidas no céu de Jerusalém.
O exército anunciou que interceptou um míssil lançado do Iêmen 2 dias depois que os militares interceptaram outros projéteis disparados pelos Houthis, apoiados pelo Irã. O grupo rebelde iemenita lançou mísseis e drones contra Israel desde o início da Guerra de Gaza em solidariedade aos palestinos. Mais cedo, a direção do Aeroporto Internacional de Saná afirmou que ataques israelenses na quarta-feira tiveram como alvo um único avião remanescente da Yemen Airways no terminal. O aeroporto havia retomado as atividades, apenas com serviços comerciais limitados, em 17 de maio, após ter sido fechado por uma pesada investida israelense que destruiu 6 aviões 11 dias antes. O ministro da Defesa de Israel prometeu construir um Estado judaico-israelense na Cisjordânia ocupada. A ocupação da região é considerada ilegal pelo direito internacional. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, prometeu nesta sexta-feira construir um Estado judaico-israelense na Cisjordânia ocupada, um dia depois de o governo anunciar a criação de 22 novos assentamentos neste território palestino. Os assentamentos israelenses são considerados ilegais pelo direito internacional e são regularmente denunciados pela ONU. Esta é uma resposta decisiva às organizações terroristas que estão tentando ferir e enfraquecer nosso domínio nesta terra. Também é uma mensagem clara ao presidente da França e seus parceiros. Eles vão reconhecer um Estado palestino no papel, mas vamos construir um Estado judeu-israelense aqui no território. O presidente francês Emmanuel Macron declarou nesta sexta-feira que o reconhecimento de um Estado palestino não é simplesmente um dever moral, mas uma exigência política antes de uma conferência da ONU sobre o tema em junho. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, denunciou na quinta o anúncio de novos assentamentos na Cisjordânia, território ocupado desde 1967 por Israel, cujas atividades de colonização representam um obstáculo à paz e ao desenvolvimento econômico e social. Uma corte de apelações dos Estados Unidos manteve temporariamente as tarifas alfandegárias impostas pelo presidente americano Donald Trump. Uma corte de apelações dos Estados Unidos manteve temporariamente as tarifas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump até que se pronuncie a fundo sobre o caso. A decisão ocorre menos de 24 horas depois de outro tribunal ter bloqueado as taxações. Desde que voltou ao poder em janeiro, Trump transformou os laços comerciais de seu país com o mundo, lançando mão da imposição de tarifas como tática de negociação. Em abril, o presidente americano anunciou um tarifaço para quase todos os seus parceiros comerciais, com um mínimo generalizado de 10%, além de taxas mais elevadas para dezenas de outros países, inclusive a China e os da União Europeia, que foram suspensas desde então. O Tribunal de Comércio Internacional, composto por 3 juízes, decidiu na quarta-feira que Trump se excedeu em suas funções, proibindo então a cobrança da maioria das tarifas que ele havia anunciado. Os advogados do governo Trump apresentaram um recurso contra a sentença, e o Departamento de Justiça disse que tinha a intenção de pedir uma medida emergencial à Suprema Corte nesta sexta. Mas uma corte de apelações acatou o pedido do governo e, além disso, juntou em os 2 casos apresentados por pequenas empresas de um lado e uma coalizão de estados americanos do outro. As 2 partes consideram que o presidente viola o poder do Congresso. Peter Navarro, assessor comercial de Trump e artífice dessas barreiras alfandegárias, disse a jornalistas na Casa Branca que Trump permanecerá firme, aconteça o que acontecer com o caso em geral. Outra decisão judicial desfavoreceu o governo. Um juiz federal de Washington entendeu que as tarifas de Trump são ilegais, mas as manteve por 14 dias para que as partes possam apelar. E os primeiros resultados das tarifas impostas por Donald Trump já aparecem na economia. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos contraiu 0,2% no primeiro trimestre do ano. Após a divulgação dos resultados, Trump pressionou o presidente do Banco Central americano a reduzir as taxas de juros do país. O Produto Interno Bruto, o PIB dos Estados Unidos, encolheu 0,2% a uma taxa anualizada de janeiro a março, um pouco menos que a contração de 0,3% estimada na primeira medição, informou o Departamento do Comércio. Os Estados Unidos medem o crescimento de sua economia no trimestre com base em uma projeção de 12 meses, que se fundamenta nas condições do momento da medição. O número revisado, no entanto, está longe do crescimento de 2,4% registrado no 4º trimestre do ano passado e confirma a primeira queda trimestral do PIB americano desde 2022.
A queda corresponde a um forte aumento das importações, uma vez que as empresas acumularam os estoques para se antecipar às tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, que visavam a maioria dos parceiros comerciais, especialmente a China. Refletem uma visão para cima do investimento, embora isso tenha sido parcialmente compensado por uma revisão para baixo dos gastos do consumidor, segundo o relatório. Um tribunal federal americano bloqueou as tarifas recíprocas de Trump de pelo menos 10%, que estão em vigor desde abril, alegando que o presidente se excedeu em suas funções. O governo prometeu recorrer da decisão. O presidente Trump aumentou a pressão sobre o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, para que reduza as taxas de juros. A informação foi revelada pela Casa Branca após um encontro entre Trump e Powell. Trump acredita que o presidente do Banco Central comete um erro ao não reduzir as taxas de juros, porque isso coloca os Estados Unidos em desvantagem econômica em comparação com a China e outros países, disse a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. O reitor de Harvard, Alan Garber, foi aplaudido em pé ao mencionar a presença de estudantes internacionais durante a cerimônia de formatura da universidade. No início da semana, o governo dos Estados Unidos proibiu a emissão de vistos para estudantes estrangeiros. Milhares de alunos de Harvard, vestidos com becas e capelos, celebraram sua formatura. A cerimônia contou com a presença do reitor da prestigiosa instituição de ensino, Alan Garber, em um momento em que a universidade é atacada pelo governo do presidente Donald Trump. Ao abrir seu discurso, Garber deu as boas-vindas aos estudantes da turma de 2025 da rua, de todo o país, de todo o mundo, ao que foi interrompido por aplausos da plateia. Ele então completou, de todo o mundo como deve ser. O autor de best-sellers, professor de Stanford e médico de doenças infecciosas, Dr. Abram Verghese, também falou aos presentes. Parte do que torna os Estados Unidos grandiosos, se me permitem usar essa frase, é que eles permitem que um imigrante como eu floresça aqui, assim como gerações de outros imigrantes e seus filhos floresceram e contribuíram em todas as esferas, trabalhando para manter os Estados Unidos grandiosos. Working to keep America great. Uma juíza de Massachusetts, estado onde Harvard está localizada, afirmou em uma audiência que vai estender a suspensão provisória do veto a estudantes estrangeiros, concedido por ela na última sexta-feira, depois que a instituição de ensino contestou a medida. A queda de braço entre Trump e Harvard começou após a universidade rejeitar publicamente nos tribunais as reiteradas exigências do governo para que cedesse o controle sobre as matrículas, os currículos e as pesquisas dos alunos. Ao contrário de outras universidades, Harvard recorreu aos tribunais para anular estas medidas, que, segundo a Casa Branca, visam combater o antissemitismo e invalidar as políticas de diversidade, equidade e inclusão consideradas como esquerdistas. Até o momento, o governo Trump já revogou contratos federais com a universidade, cortou bolsas multibilionárias e contestou seu status de isenção de impostos. Morreu nesta semana Bernard Kerik, aos 69 anos. Ele liderou o Departamento de Polícia de Nova York durante os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O diretor do FBI, Kash Patel, chamou Kerik de guerreiro, patriota e um dos servidores públicos mais corajosos que os Estados Unidos já conheceu. Os ataques de 11 de setembro deixaram mais de 2.700 mortos, incluindo 23 policiais da cidade de Nova York. Luís Montenegro, líder do partido de centro-direita, foi reeleito primeiro-ministro de Portugal. Luís Montenegro, líder do partido de centro-direita Aliança Democrática, vencedor das eleições legislativas de 18 de maio, foi reeleito primeiro-ministro de Portugal. Agora o primeiro-ministro terá que negociar com o partido de extrema-direita Chega, a principal força de oposição do país. O Chega se tornou oficialmente a segunda maior força política de Portugal, ao superar o Partido Socialista nas eleições legislativas antecipadas de 18 de maio, graças aos votos do exterior. O Sr. Presidente da República indigitou-me para formar governo. Essa será uma tarefa a que me vou dedicar nos próximos dias e, portanto,
Vamos dar sequência àquela que foi a vontade do povo português, materializada no resultado das últimas eleições. Com os resultados já publicados, Montenegro tentará formar um governo em minoria. 5 músicos foram assassinados por membros de um cartel no México. 9 pessoas foram presas suspeitas de cometerem o crime. A violência ligada ao tráfico de drogas atingiu um grupo de 5 músicos no México. Segundo promotores, eles foram assassinados por supostos membros de um cartel em um estado fronteiriço com os Estados Unidos. As primeiras investigações permitiram estabelecer que os integrantes da agrupação... As investigações iniciais estabeleceram que os membros do grupo musical foram privados de liberdade por volta das 10 horas de domingo, 25 de maio, enquanto viajavam em uma caminhonete preta para um evento privado no bairro de Ribeiras del Rio, em Reynosa, Tamaulipas, para o qual haviam sido contratados anteriormente. Na cidade de Reynosa, Tamaulipas, para que haviam sido contratados previamente. Os corpos dos integrantes do grupo musical Fugitivo, com idades entre 20 e 40 anos, foram encontrados em uma propriedade em Reynosa. A irmã de um deles declarou à imprensa ter recebido ligações de extorsão após o desaparecimento. 9 supostos membros do Cartel do Golfo, que foi classificado como organização terrorista pelo governo americano de Donald Trump, foram presos como supostos autores do crime. Há anos, músicos regionais mexicanos têm sido alvos de ameaças e ataques de grupos do crime organizado, que os pagam para compor e tocar músicas que exaltam seus líderes. Várias regiões do país proibiram a reprodução dessas canções. A violência em Sinaloa deixou cerca de 1.200 mortos desde dezembro. A Marinha Mexicana apreendeu mais de 1,5 toneladas de cocaína na costa do país. As forças de segurança mexicanas apreenderam 1,5 toneladas de cocaína em uma operação marítima nas águas do Pacífico, na costa do estado de Jalisco. A operação, que contou com o apoio do Exército, da Procuradoria-Geral e da Guarda Nacional, ocorreu durante patrulhas marítimas e aéreas. O carregamento apreendido consistia em 38 cargas, contendo 1.500 pacotes. Durante o governo da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, cerca de 40 toneladas de cocaína foram apreendidas no mar. As autoridades mexicanas intensificaram os anúncios sobre apreensão de drogas e prisões de narcotraficantes em meio a ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 25% a todas as exportações mexicanas. No próximo bloco, Pose do Rodo declara ligação com o Comando Vermelho e é levado para Bangu. E ainda os novos investimentos nos trens e metrô da cidade de São Paulo. O MC Pose do Rodo, que foi preso ontem por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas, afirmou ter ligação com a facção Comando Vermelho. Toda pessoa que entra no sistema penitenciário fluminense precisa preencher uma ficha com informações básicas sobre a prisão. Um dos campos de ideologia declarada diz respeito à facção a qual esse preso diz pertencer. O documento vazado da Secretaria de Administração Penitenciária mostra que o MC Pose preencheu o campo afirmando que a ideologia dele segue o Comando Vermelho. Com a declaração, ele foi levado para a penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3, no complexo de Jericinó, uma das unidades prisionais onde estão membros do CV. De acordo com as investigações, Pose realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, com a presença ostensiva de traficantes armados com fuzis, a fim de garantir segurança do artista e do evento. Ainda de acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o repertório da música de Pose faz clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo, e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes. A Polícia Civil reforça também que as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas. A instituição afirmou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e os financiadores diretos dos eventos criminosos. Um acidente envolvendo uma carreta, 2 caminhões e uma van na manhã desta sexta-feira no Rodoanel, na região de São Bernardo do Campo, deixou 10 pessoas feridas. Segundo a SP Mar, concessionária que administra Rodoanel,
A carreta trafegava pela faixa do meio quando reduziu de repente a velocidade. Uma van que vinha logo atrás colidiu na traseira do caminhão e foi atingida por outros veículos. O motorista de um dos caminhões que ficou preso nas ferragens foi levado para o hospital de urgência de São Bernardo do Campo. Um grupo armado invadiu um prédio residencial na Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo, e fez um arrastão em ao menos 3 apartamentos. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha, com cerca de 20 assaltantes, entrou no condomínio por volta das 5 horas da manhã. Parte dos criminosos teria cortado os fios da cerca elétrica nos fundos do prédio e pulado o muro. Em seguida, renderam 2 funcionários do local e abriram o portão da garagem para a entrada do restante do grupo. Eles entravam pela garagem, pegavam os elevadores e esperavam os moradores entrarem no local para rendê-los. Ao serem rendidas, as famílias eram obrigadas a retornar aos seus apartamentos para entregarem os pertences. Todos estavam encapuzados, usavam máscaras e blusas com capuz e portavam armas de fogo. Todos os bandidos fugiram do local e ninguém foi preso. Uma aeronave de pequeno porte que partiu de Goiás conseguiu aterrissar em Jundiaí. Após uma falha no trem de pouso, para ficar mais leve, o avião teve que sobrevoar a região do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, seguiu para Atibaia e de lá para o aeroporto estadual Comandante Rolim, em Jundiaí. 7 pessoas estavam a bordo e todos estão bem. O Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia da Polícia Militar acompanharam a aeronave até o desembarque. O governo de São Paulo e a empresa Via Mobilidade vão investir R$1 bilhão para modernizar o sistema de sinalização das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda nos próximos 6 anos. Segundo a concessionária, o objetivo é proporcionar melhorias significativas aos passageiros, aumentando a eficiência, a segurança e o conforto nas viagens, além de diminuir as falhas que prejudicam tanto os passageiros no dia a dia. De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, o novo acordo prevê cerca de R$179 milhões provenientes de deliberações contratuais, que serão redirecionados para a modernização do sistema de sinalização. Além disso, outros 364 milhões, originalmente orçados para outros empreendimentos dessa concessão, serão aplicados nesta requalificação e modernização da infraestrutura das linhas 8 e 9. O aditivo também prevê que o governo de São Paulo invista cerca de R$590 milhões na melhoria dos sistemas, como parte do modelo de parceria público-privada. De acordo com as partes, a modernização será realizada dentro do prazo contratual de 6 anos, com início imediato dos projetos. O aditivo também oficializa a realização do projeto de interligação das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, que prevê a construção de um viaduto ferroviário conectando as estações Ceasa e Imperatriz Leopoldina. A seguir, Canadá amplia emergência por conta dos incêndios florestais. E veja também, juíza participa de documentário e julgamento da morte de Maradona é anulado. Mais de 20 mil pessoas tiveram que deixar as casas devido ao perigo do incêndio florestal no Canadá. A província de Saskatchewan, no oeste do Canadá, decretou emergência devido aos incêndios florestais. Cerca de 4 mil moradores foram retirados da região no começo da semana e é possível que haja mais evacuações, uma vez que não há chuvas previstas. A vizinha Manitoba já havia tomado a mesma medida na véspera, com 17 mil moradores sendo retirados de povoados e comunidades indígenas, após a região sofrer o pior início de temporada de incêndios florestais dos últimos anos. Muitos dos que tiveram que deixar suas casas chegaram a Winnipeg, capital da província, após uma viagem noturna longa e angustiante por estradas congestionadas. O Serviço de Incêndios Florestais de Manitoba registrou quase 200 mil hectares de florestas queimados somente no último mês, o triplo da média anual dos últimos 5 anos. O motorista que atropelou uma multidão durante o desfile da vitória do Liverpool foi indiciado por 7 acusações. Ele foi preso por tentativa de assassinato e dirigir sob efeito de drogas. A polícia indiciou com 7 acusações o motorista que atropelou uma multidão durante o desfile da vitória do Liverpool FC, na cidade de mesmo nome, na segunda-feira. Paul Doyle, de 53 anos, vai comparecer ao tribunal da cidade inglesa na sexta-feira. Os crimes que compõem a acusação incluem dirigir de forma imprudente e causar ferimentos graves.
O britânico foi inicialmente preso por tentativa de assassinato e dirigir sob efeitos de drogas. A tragédia que chocou o Reino Unido deixou 79 pessoas feridas, das quais 7 continuam no hospital em condição estável. O jornal The Times indicou que Doyle é pai de 3 filhos, trabalha no setor de TI e é um ex-fuzileiro naval, que, de acordo com suas contas nas redes sociais, participou de triatlos, escalou o Kilimanjaro e viajou para o Japão, Índia e Fiji. Os primeiros elementos da investigação indicaram que o suspeito seguiu uma ambulância que abria passagem em meio à multidão. Seu veículo foi cercado por pessoas furiosas. Ele então deu a marcha ré e acelerou, atingindo pessoas dos 2 lados da estrada. A polícia rapidamente descartou a hipótese de motivação terrorista. O julgamento da morte de Diego Maradona foi anulado após uma juíza participar de um documentário sobre o caso. A justiça argentina anulou o julgamento de 7 acusados de homicídio da lenda do futebol Maradona, depois do impedimento de uma das juízas na terça-feira por estrelar um documentário não autorizado sobre o caso. O novo julgamento ainda não tem data de início, já que depende da designação de um novo tribunal feita mediante sorteio. As partes ainda podem recorrer da anulação e há pouca esperança de que o processo seja retomado este ano. Com esta decisão, foram anuladas as 20 audiências realizadas desde 11 de março, nas quais mais de 40 testemunhas prestaram depoimentos, provas foram apresentadas e as 3 filhas de Maradona testemunharam. O tribunal deferiu o pedido da acusação dos denunciantes e da maioria dos advogados de defesa para nomear 3 novos juízes e reiniciar o processo, que busca determinar se a morte de Dom Diego foi um homicídio. O impedimento da magistrada Julieta McIntosh foi declarado na terça após o escândalo desencadeado pela participação dela em uma série documental sobre o caso, parcialmente gravada no Tribunal de San Isidro. A gravação foi feita sem o consentimento das partes envolvidas no processo. Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Segunda nós estamos de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube TV Rede Gospel Oficial. Domingo é dia de celebração da família, cultos presenciais em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite, com transmissão ao vivo aqui também na Rede Gospel de televisão. Uma boa noite para todos vocês e até segunda-feira.